dando sequência aos nossos episódios, o Diretório Estadual do PSD Paraná, aqui com o Dr. Paulo Valério, que faz parte do nosso corpo jurídico, nosso advogado, competente e atencioso sempre com os nossos presidentes municipais. Hoje nós vamos conversar um pouquinho na sequência do bloco sobre filiação partidária. E atendendo às demandas dos municípios, Dr. Paulo Valério, as perguntas que estão vindo dentro do escopo das filiações partidárias é sobre os prazos de filiação, quem pode se filiar a um partido político, a comissão provisória do município, como procede essas filiações, quem faz a gestão dessa lista de filiados nas instâncias municipais. Ok, Sandra, primeiro obrigado novamente, acho assim uma iniciativa excelente que vocês estão tendo com o partido, esse bate-papo, né, sobretudo com os filiados e com o pessoal dos dirigentes municipais, porque fazer essa informação chegar lá é fazer com que eles tenham capacidade de gerir melhor o partido e, obviamente, toda a estrutura partidária no Paraná vai ser melhor, né? Então, de parabéns com isso. Obrigada. Quanto à questão da filiação, Sandra, assim, é bem importante a gente falar, porque toda a base de um partido é a filiação. Se você não tem um filiado, ele não sai candidato. Se você não tem um candidato, enfim, você não consegue fazer o partido alcançar as instâncias de poder que ele quer alcançar. Então, a filiação ela é um ato burocrático partidário, mas ela é um ato também político em relação àquela pessoa que se envolve. Ninguém entra num partido sem, obviamente, querer. Ela tem que assinar, ou pelo menos solicitar e assinar uma ficha, ela tem que desejar. Sim. Isso tudo é feito por um sistema, a gestão disso tudo é feito pelos órgãos, tanto estadual, nacional como municipal, junto ao sistema filia do tribunal. Existe até uma resolução própria, a gente não precisa entrar nesse meandro, mas assim, antigamente você tinha listas, né, que 2 vezes por ano elas eram processadas e aí a pessoa passava a fazer parte do partido. Hoje em dia não. Hoje em dia eu entro lá, coloco, vamos supor que essa semana a gente recebeu 10 filiações. Uma num dia, outra no outro, outra no outro, outra no outro. Então tá a ficha, tem os sistemas agora de filiação online, enfim. Quando eu vou lançar esses dados no Filia, chefe, né, o que acessa o SGIP, também pega uma senha para acessar o Filia. Certo. Posso disponibilizar essa senha para uma outra pessoa gerir? Pode, mas tem que estar sempre supervisionado pelo dirigente partidário. Porque, primeiro, para que não haja fraude, né? Não filie pessoas que não autorizaram a filiação. Certo. Segundo, para que os dados que constem lá estejam corretos, porque vamos dizer que seja um pré-candidato. Vamos dizer que seja uma pessoa importante para o partido que está sendo filiada. E, de repente, algum documento, algum dado, alguma data está errada. Certo. Nós vamos falar daqui a pouco dos prazos de mínimos de filiação para ser candidato e tal. Isso pode comprometer a própria candidatura daquela pessoa. Tá? Então, a gestão da filiação partidária ela é muito importante. Sobretudo com o olhar daquele gerente ou diretor partidário que está cuidando daquele município. Então, eu coloco lá a data que eu recebi a ficha dela, que é a data de filiação efetiva, e a data que foi lançada no sistema. Às vezes aparece essa diferença. Essa informação. Olha, entrou no sistema dia 2, mas eu recebi dia 31 do mês passado, dia 30 do mês passado, então isso pode acontecer. O que a gente tem que ter um olhar é o seguinte, quem pode se filiar? Qualquer um que esteja com todos os seus direitos políticos em dia. Tá? Certo. Inclusive, a partir dos 16 anos pode se filiar, não pode ser candidato, mas pode ser filiado ao partido. Tá? O que não pode é filiar pessoas que estejam com direitos... Não é que não pode, nem consegue. Porque hoje o sistema é todo vinculado e parametrizado. Se você colocar um CPF de uma pessoa que esteja com algum problema de suspensão de direitos políticos, o próprio sistema não vai permitir que ela seja filiada. O que acontece muito, mas assim, não é uma coisa exagerada, mas é o que às vezes acontece. É dupla filiação. Certo. Eu me filiei há 10 anos atrás em algum partido. Você se filiou, sei lá, está no PSD e foi para outro partido, no município. E acontece que eu não lembro, ou você não lembra, e eu lanço no sistema. Sim. Antigamente a gente tinha uma discussão sobre dupla filiação, dava problema de registro. Tinha que ter o cartório, ele próprio fazer uma declaração, optar por um Exatamente, partido, né? Era um processo. Hoje foi feita uma alteração na lei dos partidos políticos, então a nova filiação suplanta a anterior. Então hoje é a última filiação. A última é a válida. É a válida. Certo. Mas o que acontece? E eu vi casos, já trabalhei em casos assim, já vi casos assim. A pessoa é surpreendida com a filiação. Ela não autorizou aquela filiação. E ela quer voltar para o partido anterior dela. E ela consegue, se ela provar. Olha, eu fui surpreendida que me filiaram no PSD e eu era filiado a outro partido. Enfim, isso tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Hoje em dia, além da questão do problema que você vai criar para ela, porque às vezes ela queria ser candidata no outro partido,
quando vier a certidão, vamos supor que eu nem saiba que fui filiado num partido e vou me candidatar pelo outro. E geralmente não se faz essa análise de vida pregressa. É uma certidão simples de tirar. Se eu autorizar, eu der meus dados para você, você entra ali e acessa e vê se eu estou filiado ou não. Ou eu mesmo posso acessar. É um acesso que eu posso fazer pela Justiça Eleitoral, pelo site da Justiça Eleitoral. Então, assim, se eu não souber disso, eu posso ter esse problema. Então, isso é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. E isso também cabe, voltando lá atrás do que nós já falamos no primeiro bloco, doutor Paulo, isso também cabe uma sanção, porque a gente tem um cuidado muito grande no partido, a gente só faz a filiação mediante a ficha de filiação física, com a assinatura do filiado autorizando, de preferência nós fazemos isso junto, preenchemos essa ficha juntos, para que não fique nenhuma dúvida de realmente a pessoa querer ingressar ao partido. E no caso da esfera municipal, que detém essa senha, que ele mesmo acessa o FiliWeb, ele mesmo faz essas filiações. No caso dele, acontece não no PSD, porque no PSD nós não temos caso parecido, mas a gente percebe que com essa mudança agora de que sempre está sendo válido a última filiação, às vezes existe até na má fé de prejudicar o outro candidato. Isso, tirar do nosso partido e levar para um outro partido. Um outro sem o consentimento do filiado. Como que fica essa sanção, vamos dizer, quem vai responder caso a pessoa decida levar em frente e tenha sido de alguma forma prejudicada com isso? A pessoa que se sentiu prejudicada, ela vai procurar ou o partido que ela estava afiliada e saiu, se saiu do nosso partido, e também a Justiça Eleitoral, o Ministério Público. A pessoa que fez essa filiação, ela fraudou um documento público, né? Que é um documento legal. Ela vai responder por falsidade ideológica. Tá? É um crime na Justiça Eleitoral, falsidade ideológica eleitoral. Né? Então ela vai responder esse crime, e há vários casos desse, tanto em registro de candidatura fraudado, como em filiação fraudada. A pessoa que atuou nisso, o agente que fez isso, vai responder por falsidade ideológica. É um crime e às vezes, não me lembro a pena agora, não sei se há uma pena de prisão claramente, mas vai responder por um crime e vai ter sanção penal sobre isso. Se for um filiado do partido que tenha feito isso, vamos dizer que esporadicamente aconteça um caso. Além desse problema jurídico penal, ele também vai responder perante as instâncias partidárias por ferir a diretriz partidária e vai responder um processo que pode gerar a expulsão dele. Certo. Entendeu? E num terceiro momento, ele pode responder perante a pessoa de quem ele fraudou a filiação por danos morais. Porque ela pode ter sido exposta, ela pode ter perdido uma chance de sair candidato por um outro partido, ela pode ter tido o registro indeferido em razão daquele caso, ele pode ter gerado um dano moral nela, que ele também pode responder. Então, ele pode responder na esfera interna corpus administrativa do partido, ele pode responder na esfera penal junto à justiça e ele pode responder na esfera civil perante a justiça civil para o dano moral que ele causou àquela pessoa. Certo. Então, assim, é complicado, né? Então, tem que tomar muito cuidado com a questão da filiação. De forma correta, né? Exatamente. O caminho correto é sempre o mais seguro. E na questão dos prazos de filiação, nós sabemos que para os pretensos candidatos, as pessoas que estão aí de olho nas eleições de 2024, seja para disputar uma vaga na Câmara de Vereadores, seja no Executivo, enquanto vice-prefeito, enquanto prefeito, como que é o prazo dessas filiações para o ano que vem? Isso, é bem importante dizer isso, porque assim, hoje nós temos dois prazos muito claros, que é o de filiação, 6 meses antes da eleição, certo, e o de domicílio eleitoral. O título eleitoral daquela pessoa também tem que estar naquele município, na zona eleitoral daquele município, para que ela possa sair candidato 6 meses antes. Perfeito. Tá? Então, 6 meses. Nós estamos falando que a eleição 2024 vai ser 6 de outubro, 6 de abril. Então, até 6 de abril, óbvio, eu nunca deixo para o dia 6 de abril, né? Eu sempre recomendo, se você tem certeza que vai filiar alguém, você não deixa para o último dia, né? Então, até porque pode ocorrer um problema de sistema, queda de informação, enfim, né? E às vezes, o que eu acho importante, já tive casos assim, Sandra, e são importantes os eventos de filiação. Certo. Muitas vezes, eu tive 2 casos em que a filiação foi comprovada porque a pessoa, apesar do problema técnico ter acontecido na virada das datas, a pessoa tinha postado 2, 3 dias antes, estou aqui no meu evento de filiação, fez uma foto, estou entrando no PSD ou no outro partido, enfim. Então, eu não digo que o evento de filiação tem que ser um show, um evento, mas assim, onde as pessoas possam comprovar de alguma forma que também participaram no momento daquela filiação. Isso é legal de fazer. Tanto para fins próprios, para usar isso do ponto de vista eleitoral, que também, né? A gente pode falar depois, mais para frente, de pré-campanha e tal, desses assuntos, mas assim, a pessoa está entrando num partido com a expectativa de sair candidato. Sim. E ela quer externar isso, né? Então, isso é importante, participar desse momento. Isso faz prova, né? Na Justiça Eleitoral também faz prova.
E até uma corrobora. recomendação nossa do partido sempre. Porque como você tem ali na segunda quinzena de abril, na segunda quinzena de outubro, que é quando, vamos dizer assim, você submete essas listas para o TSE, sempre tem um problema muito sério de sistema. Porque o sistema fica congestionado, o sistema cai, você não consegue incluir dados. Então, o risco realmente você deixar para esses prazos fatais, ele é muito grande. Você deixar para o dia 6 de abril as filiações, para daí incluir no sistema dia 7, dia 8 com a data anterior, aí uma ficha que perde. Enfim, até você organizar isso, não dá para deixar para a última hora. Eu acho importante fazer os eventos, fazer as pessoas mostrarem que estão também se filiando, obviamente com todo o cuidado, com dimensão disso, mas é importante. Perfeito. E até um caso que não acontece com tanta frequência, mas já vimos casos parecidos, é justamente nesse sentido da ficha de filiação. Então, às vezes, por um lapso da instância municipal, realmente por ser um ano eleitoral, ou até por uma falha técnica de sistema, a gente não consegue lançar essa ficha de filiação no Filia e realmente acontece a submissão, passa ali o cronograma que o TSE informa do prazo de filiação e essa pessoa é prejudicada. Então, aí realmente ela tem que impetrar uma ação, eu não sei como funciona esse trâmite, doutor Paulo, para comprovar essa filiação. Isso, se acontecer isso e a pessoa tiver condição de antecipar essa informação, é melhor. Certo. Então ela pode pedir antes do registro de candidatura, porque assim, se isso acontecer em abril e a gente souber que isso está abril e maio, ela entra com um pedido de confirmação, um pedido de confirmação de filiação. Certo. Ela vai no partido e diz, olha, está aqui, eu tive lá, está aqui foto, está aqui imagem, eu comuniquei, eu isso e aquilo, não estão achando a ficha, deu um problema aqui, não conseguiram lançar, mas eu quero me filiar e aconteceu no dia tal, mas só entrou no sistema no fim do mês, só entrou no sistema em maio. Já vi casos que foi deferido desde que você consiga fazer a comprovação disso. Perfeito. Tem gente que aguarda chegar o registro de candidatura. Eu vou ver lá na frente. Poxa, já é mais difícil, porque o registro de candidatura ele tem uma série de documentos. Não é só a tua filiação. A tua filiação é um dos documentos do teu registro de candidatura. Então, só que ela é a mais importante, né? Se você pode ter todos os outros documentos, ok. Se não tiver a comprovação da filiação, você não é candidato, né? Para ser candidato, você tem que ter tido eleitor e ser filiado a um partido, obviamente. Certo. Óbvio que tem o caso, até um parênteses aqui, de militares. É um pouco diferente. Eles têm que participar da convenção, ter o nome escolhido em convenção e aí podem participar. Fazem a filiação para aquele Salvo momento. militares, né, os civis, em regra geral para os civis, é você estar filiado. Então, deixar para discutir isso, para ver o que vai acontecer no registro de candidatura, é grande chance de não conseguir. Tá? Não conseguir reverter isso no registro de candidatura. Por quê? Porque você teve, sobretudo se você teve ciência, que de abril a agosto, quer dizer, o registro de candidatura é dia 15 de agosto, o último dia. De abril a agosto, se você teve ciência que estava irregular e não foi atrás, a justiça também pode pressupor que você não tinha interesse. Exato. Tá? E até uma dica que, é claro, para nós, nós fazemos muitos eventos no Paraná, principalmente na esfera feminina, e acontecem muitas filiações. A gente teve um aumento exponencial no número de filiadas a partir do momento que a gente começou a fazer caravanas, ir até os municípios e trazer essas filiações. Uma coisa que é uma dica até que nós sempre fazemos, nós sempre mandamos por WhatsApp essas fichas naquele momento. Isso. Porque se perder alguma coisa no meio, tá no WhatsApp, a gente consegue fazer prova de que de fato aquela filiação aconteceu naquele dia. Exato. Porque hoje tem muitas formas, né? O digital está aí para nos ajudar de muitas formas. E dentro da questão do domicílio eleitoral que você pontuou, do prazo para as eleições, agora a gente sabe das duplas filiações que a gente tem uma celeridade maior nesses processos, a questão da gestão da lista de filiados fica a cargo do presidente do partido, é ele que organiza essa lista de filiações. Mas, por exemplo, uma outra dúvida que nós temos o presidente que faz a filiação de um pretenso candidato, caso a filiação dele, por alguma questão local política, não aconteça, ele tem alguma forma de fazer a filiação diretamente com a Justiça Eleitoral, diretamente com o sistema, sem que passe pela esfera partidária, doutor Paulo? Então, assim, obviamente que toda filiação depende de um aval de alguém. O abonador Exatamente. Tem que abonar essa ficha. Se houver isso, e a instância, vamos dizer que haja uma divergência política local. Certo. Pode acontecer. A própria lei prevê isso, né? Se houver uma desídia do partido, se houver um problema do partido, a pessoa pode buscar a Justiça Eleitoral e comunicar ao juiz que tentou, ou que quis, ou que quer se filiar no partido, no PSD, e levar a documentação toda. A Justiça vai abrir um procedimento e vai chamar a direção municipal para se manifestar.
Ela vai ter que explicar. Eu não filiei porque eu não quis, eu não filiei porque faltou documento, eu não filiei porque ele está mentindo, enfim. Vai ter que explicar. Se não souber ou não puder explicar, a pessoa vai ser filiada ao partido pela justiça. Isso ela pode se filiar. Que interessante isso. Salvo se ela foi impedida de se filiar por uma falta documental. Certo, perfeito. Alguém pode até alegar que a pessoa está inelegível. O inelegível ele não pode ser candidato. Mas desde que ele não tenha os direitos políticos suspensos, que são duas coisas diferentes. Uma inelegibilidade e a suspensão de direitos políticos. A suspensão dos direitos políticos gera automaticamente uma inelegibilidade. Mas a inelegibilidade só não gera o impedimento de se filiar. Gera o impedimento de sair candidato. Então nem isso poderia ser alegado, óbvio. Filiar uma pessoa inelegível, às vezes, não é uma vantagem partidária, obviamente. Mas não pode ser alegado como motivo para não aceitar a filiação. Para não aceitar a filiação, perfeito. Entendeu? E dentro dessa... A gente sempre fala, e já falamos lá atrás, sobre as provisórias, e é uma coisa que me ocorreu agora, que nós temos essa demanda sempre no partido. A pessoa faz a ata de instalação da comissão provisória, o diretório no município, ela qualifica todos os membros de acordo com as nossas normas estatutárias e ela manda isso para nós. E quando nós subimos essas informações no SIGIP, automaticamente algumas pessoas acham que elas estão filiadas e também são informações divergentes. Uma coisa é você estar com a tua anotação em dia enquanto presidente, tesoureiro, secretário, e outra coisa é a tua filiação partidária. Né? Então a gente tem frisado muito isso com os municípios. Então, a partir do momento que você vai mandar a tua ata, teus registros, nós vamos fazer essa anotação junto ao SIGIP, a Justiça Eleitoral vai encaminhar uma senha para o presidente, conforme os cadastros que ele informou para a Justiça Eleitoral, e através dessa senha ele vai acessar o sistema de filiação e aí ele vai inserir esses registros nas filiações partidárias. São dois sistemas separados. Separados, o SIGIP e o Filia. Exato. Eles se falam lá na frente? Se falam, como toda a Justiça Eleitoral é integrada, mas não são momentos idênticos. Então ele faz a ata, pode até constar na ata, tanto os nomes nas atas, todo mundo ali na ata, ele já está considerado filiado ao partido porque está participando daquele movimento. Sobretudo se for aprovada pela Comissão Executiva Municipal aquela provisória. Certo. Assim que ele entrar, ele entra no Filia, ele vai, vamos dizer que a ata é do dia 8 e ele acessou o Filia no dia 15. Certo. Então a data de acesso ao Filia é dia 15, mas data de filiação dele é o dia 8. É a data da ata, então ele vai lançar. Sim, mas ele tem que incluir esses registros. Exatamente. Eles não vão se conversar automaticamente. Certo. Ele estará no SIGIP como provisória, presidente, tesoureiro, mas pode não estar filiado mas se ele não não vai alimentar constar. outro sistema. Exatamente. Tanto que tem casos de pessoas que estão presidente, quando tiram uma certidão, estão filiados em outro partido, porque não fizeram essa migração, essa adequação. Perfeito. E dando sequência nas filiações partidárias, doutor Paulo, a gente sabe que existem as regras estatutárias e muitas pessoas nos perguntam sobre diretórios, né? E eu acredito que nós vamos deixar o estatuto, como já falamos nos vídeos anteriores, porque cada estatuto tem uma normativa, né? Isso. Então, o nosso estatuto ele prevê um percentual mínimo de filiados no município. Então, enquanto o município não atinge esse número de filiações, ele não tem não tem os requisitos necessários para que a gente faça, enfim, uma convenção lá na frente e autorize a instalação de um diretório municipal. Então, tem vários requisitos ali que eu acho que é válido se atentar ali para o que tange o estatuto. E a outra pergunta que a gente recebe é com relação às contribuições. Então, todas as pessoas que querem ingressar ao PSD, eles fazem sempre a mesma pergunta. E existe um pagamento, existe uma mensalidade, e a gente sempre deixa claro, né, doutor Paulo, que aí é uma questão estatutária de cada partido. Existem partidos que cobram, vamos dizer assim, que trazem, né, para o filiado uma contribuição partidária, que não é o caso do PSD hoje. Por hora, já faz bastante tempo, o PSD não tem, na sua trajetória, contribuições de membros partidários. Então, as pessoas que querem ingressar ao PSD, promover a sua filiação junto ao partido, ainda que tenham interesse ou que não tenham interesse em disputar uma eleição, um cargo eletivo, o partido é sempre um coletivo de pessoas onde acontecem discussões que sempre nos ajudam a construir sempre uma sociedade mais justa, mais igualitária. Então, eu sempre convido as pessoas para estarem presentes nas esferas partidárias, dos seus municípios, isso é muito importante para a democracia, né, como um todo. E aí, no PSD, você não tem contribuição nenhuma, você não precisa pagar para estar filiado. Nós temos essa prerrogativa nossa no nosso estatuto, né, doutor Paulo? Isso é muito importante frisar, porque assim, existe essa questão, né, da contribuição partidária, se vão contribuir, os parlamentares, enfim.
Óbvio que todo filiado pode doar para o partido. Claro, exato. Da forma que quiser, ou quantia que quiser, desde que dentro das regras legais. Mas isso é importante frisar, assim, quando a gente fala, o partido vai montar para montar uma chapa e tal, mas o partido é maior do que a chapa, né? Às vezes você tem um partido com 300, 200, 300 pessoas filiadas, sai 4 candidatos, sai um candidato a prefeito, um candidato a vice, 3 a vereador, enfim. Não é necessariamente que se monta um partido para todo mundo sair candidato. Todo mundo colabora. Você acompanha nos municípios, como às vezes também na estadual e na nacional. O partido está o tempo inteiro estudando, seja na nacional o Brasil, seja no estado do Paraná, seja na municipal a cidade, o que precisa naquela cidade? Tem gente ali que contribui com a informação na área urbana, com outra com a informação na área rural, com a informação... Então, o partido é um coletivo de pessoas que pensa a sua localidade, seja ela municipal, estadual ou nacional, e que quer o melhor para aquilo. Exato. Seja você a candidata, eu candidato, outro candidato, não importa, desde que a gente esteja unido sobre o mesmo propósito. Exato. Então, é interessante que às vezes a pessoa queira se filiar, mas eu não quero ser candidato. Ok, não é obrigação ser candidato. Você se filia para contribuir com esse coletivo, com as tuas ideias, com a tua crítica, às vezes, porque a gente fala muito assim, a pessoa vem elogiar, mas às vezes uma crítica bem feita, não contra uma pessoa, mas uma situação municipal que precisa ser melhorada, contribui mais, do que às vezes um elogio vazio. Exato. Né? Uma crítica mais objetiva e clara, por fatos e não contra pessoas, contribui às vezes muito mais. Então, assim, é um coletivo, o PSD é aberto, a gente vê isso tanto na instância estadual quanto nas municipais, a receber todas as pessoas que queiram contribuir para a melhoria do seu município e do Paraná. Exato. E até essa divergência de informações de forma salutar e respeitosa, ela é sempre bem-vinda. Ela faz parte do debate democrático, né, doutor Paulo? Ela é fundamental no dia a dia. Exatamente. E eu gosto muito do PSD, eu me identifico muito com o partido, justamente por ter esta liberdade de expressão, né? O PSD é um partido de centro, é um partido que dialoga com muitos estratos da sociedade de uma forma bastante saudável. O Paraná ele é gerido pelo governador, que tem feito uma excelente gestão, tanto a nível de estado quanto a nível partidário. É um gestor pelo qual nós temos muito respeito, muita admiração. E nós aqui falamos, mas eu tenho que seguir uma ideologia. O PSD, por ser um partido de centro, por conversar com tantos estratos da sociedade, por acolher de uma forma tão aberta a diversidade, todos podem se filiar ao partido. Exatamente. Né? Porque, com certeza, nós temos 12 diretrizes básicas, nós vamos deixar isso elencado aqui também no vídeo, e com certeza você vai se identificar com uma delas. Nós temos, a nível federal, nós elegemos 6 deputados, né, federais, é a maior bancada do Brasil, e dentro da Câmara existem divergências de opiniões, existem apoios, existem votos de forma diferente e não existe nenhum tipo de perseguição. Eu admiro muito o PSD por isso. Né? Se é possível que votem juntos por uma causa, ok. Se não não tem nenhum problema. Tem muito respeito pela individualidade. Né? Isso, a individualidade de cada um, a forma de pensar de cada um. Perfeito. A nível aqui da Assembleia, nós somos 16 deputados e ainda assim existe uma união, ainda que existam as divergências de pensamento, então isso é muito salutar de fato, né, doutor Paulo? E lembrando que nós já somos quase 40 mil pessoas no Paraná e a ideia é que realmente a gente cada vez mais traga filiados para esse debate coletivo e saudável da democracia. Isso se reflete tanto na qualidade dos filiados, quanto do crescimento do próprio partido no Estado, né? Exato. Com certeza. Doutor Paulo, mais uma vez, muito obrigada pela disponibilidade, pela disposição e pelo conhecimento em trazer aqui para os nossos membros do partido. Obrigada a todos por acompanharem o vídeo hoje conosco.